Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a segunda parte da Lei nº 15.190, que é a Lei de Licenciamento Ambiental. Vamos continuar a leitura a partir do capítulo 2, do Licenciamento Ambiental. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 4º. A construção, a instalação, a ampliação e a operação de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente, estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental perante a autoridade licenciadora integrante do SISNAMA, sem prejuízo das demais licenças, outorgas e autorizações cabíveis. Parágrafo 1º. Os entes federativos devem definir as tipologias de atividades ou de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, respeitadas as atribuições previstas na Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, atualizadas sempre que necessário e observado o disposto nos artigos 8º e 9º desta lei. Parágrafo 2º. Que sejam definidas as tipologias conforme previsto no parágrafo 1º desse artigo, cabe à autoridade licenciadora adotar a normatização em vigor. Parágrafo 3º. A responsabilidade técnica pela atividade e pelo empreendimento de que trata o caput desse artigo será exercida por profissionais habilitados, de nível médio ou superior, com formação compatível com a tipologia, a complexidade e a área de conhecimento da atividade do empreendimento e obrigatório registro de sua condição e atuação em documento de responsabilidade técnica perante o respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. Artigo 5º. O licenciamento ambiental pode resultar nos seguintes tipos de licença. Inciso 1, licença prévia, LP. 2, licença de instalação, LI. 3, licença de operação, LO. 4, licença ambiental única, LAU. 5, licença por adesão e compromisso, LAC. 6, licença de operação corretiva, LOC. 7. Licença Ambiental Especial, LAE. Parágrafo 1º. São requisitos para a emissão da licença ambiental. Inciso 1. EIA ou demais estudos ambientais, conforme TR definido pela autoridade licenciadora para a LP e a LAE. 2. PBA, acompanhado dos elementos de projeto de engenharia e de relatório de cumprimento das condicionantes ambientais, conforme cronograma físico para a ALI. 3. Relatório de cumprimento das condicionantes ambientais, conforme cronograma físico para a LO. 4. RCA, PCA e elementos técnicos da atividade do empreendimento para a LAU. 5. RCE para a LAC. 6. RCA e PCA para a LOC, conforme o procedimento previsto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das disposições desta lei, tendo em vista a natureza, as características e as peculiaridades da atividade ou do empreendimento, podem ser definidas licenças específicas por ato normativo dos entes federativos competentes, de acordo com a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Parágrafo 3º. A LI pode autorizar teste operacional ou teste de avaliação prévia dos sistemas de controle de poluição da atividade ou do empreendimento. Parágrafo 4º. Sem prejuízo de outros casos de procedimento bifásico, a LI de empreendimentos lineares destinados ao transporte ferroviário e rodoviário, às linhas de transmissão e de distribuição e aos cabos de fibra ótica, bem como às subestações e a outras infraestruturas associadas, poderá contemplar, quando requerido pelo empreendedor, condicionantes que viabilizem o início da operação logo após o término da instalação,
mediante a apresentação de termo de cumprimento das condicionantes exigidas nas etapas anteriores à operação, assinado por responsável técnico. Parágrafo 5º. Alterações na operação da atividade ou do empreendimento que não incrementem os impactos ambientais negativos avaliados nas etapas anteriores do licenciamento ambiental, de modo a alterar seu enquadramento, independem da manifestação da autoridade licenciadora, desde que comunicadas com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 6º. As licenças ambientais podem, a critério da autoridade licenciadora, contemplar o objeto das autorizações de supressão de vegetação e de manejo de fauna observada a legislação pertinente. Artigo 6º. As licenças ambientais devem ser emitidas com observância dos seguintes prazos de validade. Inciso 1. Para a LP, no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos, considerado o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora. 2. Para a LI, a LP aglutinada a LI do procedimento bifásico, LP/LI, no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos, considerado o estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora. Inciso 3. Para a LAU, a LO, a LI aglutinada a LO do procedimento bifásico LI/LO, a LOC e a LAE, no mínimo 5 anos e no máximo 10 anos, considerados os planos de controle ambiental. 4. Para a LAC, no mínimo 5 anos e no máximo 10 anos, consideradas as informações apresentadas no RCE. Parágrafo 1º. Os prazos previstos no inciso 3 do caput deste artigo devem ser ajustados pela autoridade licenciadora se a atividade ou empreendimento tiver tempo de finalização inferior a eles. Parágrafo 2º. Os prazos máximos de validade das licenças referidas no inciso 3 do caput desse artigo devem ser estabelecidos pela autoridade licenciadora, de forma justificada, vedada a emissão de licenças por período indeterminado. Artigo 7º. Quando requerida a renovação da licença ambiental com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, ficará este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora. Parágrafo 1º. As licenças ambientais podem ser renovadas sucessivamente, respeitados, em cada renovação, os prazos máximos previstos no artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. A renovação da licença deve observar as seguintes condições. Inciso 1. A da LP é procedida de análise das condições que atestaram a viabilidade da atividade ou do empreendimento, determinando-se os devidos ajustes, se necessários. 2. A da LI e da LO é precedida de análise da efetividade das ações de controle e monitoramento adotadas, determinando-se os devidos ajustes, se necessários. Parágrafo 3º. Na renovação da LAU, da LPLI e da LILO, aplicam-se no que couber as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 4º. A licença ambiental de atividade ou de empreendimento caracterizado como de baixo ou médio potencial poluidor e pequeno ou médio porte, por ato próprio da autoridade licenciadora, pode ser renovada automaticamente por igual período, se a necessidade da análise prevista no parágrafo 2º desse artigo, a partir da declaração eletrônica do empreendedor que ateste o atendimento simultâneo das seguintes condições. Inciso 1. Não tenham sido alteradas as características e o porte da atividade ou do empreendimento. 2. Não tenha sido alterada a legislação ambiental aplicável à atividade ou ao empreendimento. 3. Tenham sido cumpridas as condicionantes ambientais aplicáveis ou, se ainda em curso, estejam sendo cumpridas conforme o cronograma aprovado pela autoridade licenciadora. Parágrafo 5º.
Na hipótese de LP, a renovação automática prevista no parágrafo 4º desse artigo pode ser aplicada por uma vez limitada a 50% no prazo do prazo original. Parágrafo 6º. O atesto da condição prevista no inciso 3 do parágrafo 4º desse artigo deverá ser acompanhado de relatório comprobatório do cumprimento das condicionantes devidamente assinado por profissional habilitado. Artigo 8º. Não estão sujeitos a licenciamento ambiental as seguintes atividades ou empreendimentos. Inciso 1. De caráter militar, previstos no preparo e no emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, nos termos de ato do Poder Executivo. 2. Não considerados como utilizadores de recursos ambientais, não potencial ou efetivamente poluidores ou incapazes, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente. 3. Não incluídos nas listas de atividades ou de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental estabelecidas na forma do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei, sem prejuízo das demais licenças, outorgas e autorizações cabíveis. 4. Obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, a acidentes ou a desastres. 5. Obras e intervenções urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper situação que gere risco à vida. 6. Obras de serviço público de distribuição de energia elétrica de até 138 kV, realizadas em área urbana ou rural. 7. Serviços e obras direcionados à manutenção e ao melhoramento da infraestrutura e instalações preexistentes ou em faixas de domínio e de servidão, incluídas rodovias anteriormente pavimentadas e dragagens de manutenção. 8. Pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos por sistemas de logística reversa nos termos da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 9. Ecopontos e ecocentros, compreendidos como locais de entrega voluntária de resíduos de origem domiciliar ou equiparados de forma segregada e ordenada em baías, caçambas e similares, com vistas à reciclagem e a outras formas de destinação final ambientalmente adequada. Parágrafo 1º. A dispensa de licenciamento ambiental para atividade de que tratam os incisos 4 e 5 do caput desse artigo está condicionada à apresentação a órgão ambiental competente de relatório das ações executadas no prazo de 30 dias, contado da data de conclusão de sua execução. Parágrafo 2º. O relatório de que trata o parágrafo 1º desse artigo será assinado por profissional habilitado com o devido registro de responsabilidade técnica expedido pelo competente Conselho de Fiscalização Profissional. Parágrafo 3º. A autoridade licenciadora pode definir orientações técnicas e medidas de caráter mitigatório ou compensatório às intervenções de que tratam os incisos 4 e 5 do caput desse artigo. Parágrafo 4º. As dragagens de manutenção de que trata o inciso 7 do caput desse artigo contemplam as intervenções em canais de acesso e em bacias de evolução associadas a instalações portuárias previamente licenciadas ou em hidrovias e vias naturalmente navegáveis, condicionados ao prévio levantamento batimétrico, incluídos os serviços de engenharia hidráulica destinados à limpeza, à desobstrução e ao manejo de sedimento do fundo de corpos hídricos naturais ou artificiais, sem aumento da profundidade e da largura previamente existentes. Artigo 9º. Quando atendido ao previsto nesse artigo, não são sujeitos ao licenciamento ambiental as seguintes atividades e empreendimentos. Inciso 1. Cultivo de espécies de interesse agrícola temporárias, semiperenes e perenes. 2. Pecuária extensiva e semi-intensiva.
3. Pecuária intensiva de pequeno porte, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 4º desta lei. 4. Pesquisa de natureza agropecuária que não implique risco biológico, desde que haja autorização prévia dos órgãos competentes e ressalvado o disposto na Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Parágrafo primeiro. O previsto no caput desse artigo aplica-se às propriedades e às posses rurais, desde que irregulares ou em regularização na forma da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, considerando-se: inciso 1, regular o imóvel com registro no Cadastro Ambiental Rural, CAR, homologado pelo órgão estadual competente, que não tenha déficit de vegetação em reserva legal ou área de preservação permanente. E 2. Em regularização, o imóvel quando atendidas quaisquer das seguintes condições. A linha A. Tenha registro no CAR pendente de homologação. B. Tem ocorrido adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, durante todo o período de cumprimento das obrigações nele assumidas. Ou C. Tem afirmado com o órgão competente termos de compromisso próprio para a regularização de déficit de vegetação em reserva legal ou em área de preservação permanente, quando não for o caso de adesão ao PRA. Parágrafo 2º. O previsto no caput desse artigo não afasta a realização de atividade de fiscalização pelo órgão ambiental competente, inclusive a imposição das sanções aplicáveis no caso de infrações, bem como não dispensa o cumprimento das obrigações relativas ao uso alternativo do solo na propriedade ou na posse rural, que constem expressamente da legislação ou dos planos de manejo de unidades de conservação da natureza, notadamente no que se refere ao uso de agrotóxicos, à conservação do solo e ao direito de uso dos recursos hídricos. Parágrafo 3º. A não sujeição ao licenciamento ambiental de que trata esse artigo não exime o empreendedor da obtenção, quando exigível, de licença ambiental, de autorização ou de instrumento congênere para a supressão de vegetação nativa, para o uso de recursos hídricos ou para outras formas de utilização de recursos ambientais previstas em legislação específica. Parágrafo 4º. As autoridades licenciadoras disponibilizarão de forma gratuita e automática nos seus sítios eletrônicos, bem como no subsistema de informações previsto no artigo 35 desta lei, certidão declaratória de não sujeição da atividade ou do empreendimento ao licenciamento ambiental. Parágrafo 5º. As atividades e os empreendimentos de pecuária intensiva de médio porte poderão ser licenciados mediante procedimento simplificado na modalidade por adesão e compromisso, respeitado o disposto nos parágrafos 1º e 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A inscrição do CAR não pode ser exigida como requisito para a licença de atividades ou de empreendimentos de infraestrutura de transportes e de energia que sejam instalados na propriedade ou na posse rural, mas que não tenham relação com as atividades referidas no caput desse artigo. Parágrafo 7º. São de utilidade pública as barragens de pequeno porte, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei, para fins de irrigação. Artigo 10. A autoridade ambiental competente assegurará procedimentos simplificados e prioridade na análise para o licenciamento ambiental de projetos relacionados às atividades ou aos empreendimentos de estabelecimento de água e de esgotamento sanitário abrangidos pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Lei de Saneamento Básico, quando exigível, bem como relacionados à segurança energética nacional, desde que previstos e contratados no planejamento e nas políticas energéticas nacionais. Parágrafo 1º. A exigência de EIA para o licenciamento ambiental das atividades e dos empreendimentos referidos no caput desse artigo somente deve ocorrer em situações excepcionais, devidamente justificadas pela autoridade licenciadora.
Parágrafo segundo. São dispensados do licenciamento ambiental até o atingimento das metas de universalização previstas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Lei de Saneamento Básico, os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, exigível neste último caso, outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento do efluente tratado. Parágrafo terceiro. Os sistemas a que se refere o parágrafo segundo deste artigo incluem as instalações necessárias ao abastecimento público de água, desde a captação até as ligações prediais e as instalações operacionais de coleta, de transporte e de tratamento de esgoto. Parágrafo quarto. Para os fins do disposto no parágrafo segundo deste artigo, o requerimento do empreendedor responsável pelos sistemas ou pelas estações de tratamento, autoridade outorgante de recursos hídricos, em articulação com o órgão ambiental correspondente, definirá ou revisará a classe correspondente a ser adotada em função dos usos preponderantes existentes no respectivo corpo de água. Parágrafo quinto. Aplica-se o disposto no caput, no parágrafo primeiro, às atividades e os empreendimentos de saneamento básico abrangidos pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Lei de Saneamento Básico, após o atingimento das metas referidas no parágrafo segundo desse artigo. Artigo 11. O licenciamento ambiental de serviços e obras direcionados à ampliação de capacidade e à pavimentação em instalações preexistentes ou em faixas de domínio de servidão, bem como direcionamento às atividades e a empreendimentos de estabelecimento de água e esgotamento sanitário, será realizado mediante emissão da LAC, acompanhada de RCE, respeitado o disposto no inciso 1 do capítulo, o inciso 1 do caput do artigo 22 desta lei. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se à ampliação ou à instalação de linhas de transmissão nas faixas de domínio das rodovias. Artigo 12. No licenciamento ambiental de competência municipal ou distrital, a aprovação do projeto de atividade ou de empreendimento deve ocorrer mediante a emissão de licença urbanística e ambiental integrada nos seguintes casos. Inciso 1. Regularização ambiental fundiária de assentamentos urbanos ou urbanização de núcleos urbanos informais e 2. Parcelamento de solo urbano. Artigo 13. A inscrição no CAR não pode ser exigida como requisito para a emissão de licença ambiental ou de autorização de supressão de vegetação para atividades ou empreendimentos de infraestrutura pública que sejam instalados na propriedade ou na posse rural, mas que não tenham relação com as atividades agropecuárias nela desenvolvidas. Artigo 14. O gerenciamento dos impactos e a fixação de condicionantes das licenças ambientais devem atender à seguinte ordem de objetivos prioritários. Inciso 1. Prevenção dos impactos ambientais negativos. 2. Mitigação dos impactos ambientais negativos. 3. Compensação dos impactos ambientais negativos na impossibilidade de observância dos incisos 1 e 2 deste caput. Parágrafo 1º. As condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento identificados nos estudos requeridos no licenciamento ambiental, bem como apresentar fundamentação técnica que aponte seu nexo causal com esses impactos e não se prestam a mitigar ou a compensar impactos ambientais causados por terceiros e em situação nas quais o empreendedor não possua ingerência ou poder de polícia. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º desse artigo, as condicionantes ambientais não devem ser exigidas para: inciso 1. Mitigar ou compensar impactos ambientais causados por terceiros, situação em que o equacionamento se efetua por meio de políticas ou serviços públicos de competência originária de outros órgãos ou entidades. 2. Suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões de poder
do poder público. Parágrafo terceiro. As atividades ou os empreendimentos com áreas de influência total ou parcialmente sobrepostas podem, a critério da autoridade licenciadora, ter as condicionantes ambientais executadas de forma integrada, desde que definidas formalmente as responsabilidades por seu cumprimento. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 3º deste artigo pode ser aplicado a atividades ou a empreendimentos sob responsabilidade de autoridades licenciadoras distintas, desde que haja acordo de cooperação técnica firmado entre elas. Parágrafo 5º. As condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental não podem obrigar o empreendedor a manter ou a operar serviços de responsabilidade do poder público. Parágrafo 6º. O empreendedor pode solicitar, de forma fundamentada, no prazo de 30 dias após a emissão da licença, a revisão das condicionantes ambientais ou do período de sua aplicação, e o recurso deve ser respondido no mesmo prazo, de forma motivada pela autoridade licenciadora, que pode readequar os parâmetros de execução das condicionantes ambientais, suspendê-las, cancelá-las ou incluir outras condicionantes. Parágrafo 7º. A autoridade licenciadora pode conferir efeito suspensivo ao recurso previsto no parágrafo 6º desse artigo, ficando a condicionante objeto do recurso sobrestada até a sua manifestação final. Parágrafo 8º. Será assegurada a publicidade ao procedimento recursal previsto nos parágrafos 6º e 7º desse artigo. Parágrafo 9º. O descumprimento de condicionantes da licença ambiental, sem a devida justificativa técnica, sujeita o empreendedor a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 15. Caso sejam adotadas pelo empreendedor novas tecnologias, programas voluntários de gestão ambiental ou outras medidas que comprovadamente permitam alcançar resultados mais rigorosos do que os padrões e os critérios estabelecidos pela legislação ambiental, a autoridade licenciadora pode, mediante decisão motivada, estabelecer condições especiais no processo de licenciamento ambiental incluídas. Inciso 1. Priorização das análises com a finalidade de reduzir prazos. 2. Dilação de prazos de renovação da LO, da LI/LO ou da LAU em até 100%. Ou 3. Outras condições cabíveis a critério da autoridade licenciadora. Artigo 16. A autoridade licenciadora pode, mediante decisão motivada, suspender ou cancelar a licença ambiental expedida, mantida a exigibilidade das condicionantes ambientais ainda necessárias após a suspensão ou cancelamento quando ocorrer. Inciso 1. Omissão relevante ou falsa descrição de informações determinantes para a emissão da licença. 2. Superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde pública. Ou 3. Acidentes que gerem, de forma efetiva ou potencial, dano ambiental significativo. Parágrafo 1º. As condicionantes ambientais e as medidas de controle podem ser modificadas pela autoridade licenciadora a pedido do empreendedor ou de ofício, mediante decisão motivada. Inciso 1. Quando ocorrerem impactos negativos imprevistos. 2. Quando extinta a possibilidade de que ocorram impactos negativos previstos. 3. Quando ocorrerem modificações na atividade, no empreendimento, que impliquem majoração de impactos. 4. Quando ocorrerem modificações na atividade ou no empreendimento que impliquem redução de impactos. 5. Quando caracterizada a não efetividade técnica. 6. Na renovação da LO, da LI/LO ou da LAU, em razão de alterações na legislação ambiental garantidos o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Parágrafo 2º. Alterada a condicionante ou negado o pedido de alteração, é cabível recurso no prazo de 30 dias a ser respondido no mesmo prazo. Parágrafo 3º. Realizado o pedido de alteração ou apresentado o recurso previsto no parágrafo 2º desse artigo, poderá a autoridade licenciadora, em decisão motivada, sobrestar a condicionante ambiental até decisão final. Parágrafo 4º. O disposto no caput desse artigo deve observar
os princípios da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo da possibilidade de suspensão ou de cancelamento de licença ambiental como sanção restritiva de direito, conforme previsto no parágrafo 9º do artigo 14 desta lei, respeitada a devida gradação das penalidades. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no inciso 2 e 3 do caput desse artigo, a autoridade licenciadora poderá suspender a licença de forma cautelar, sem prévia manifestação do empreendedor, quando a urgência da medida se apresentar necessária. Artigo 17. O licenciamento ambiental independe da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano emitida pelos municípios, bem como de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes no CISNAMA, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos. Seção 2 dos procedimentos. Artigo 18. O licenciamento ambiental pode ocorrer, inciso 1, pelo procedimento ordinário na modalidade trifásica, 2, pelo procedimento simplificado nas modalidades, a linha A, bifásica, B, fase única ou C, por adesão e compromisso. Inciso 3, pelo procedimento corretivo. 4, pelo procedimento especial para atividades ou empreendimentos estratégicos. Parágrafo 1º. Os procedimentos e as modalidades de licenciamento e os tipos de estudo ou de relatório ambiental a serem exigidos devem ser definidos pelas autoridades licenciadoras no âmbito das competências definidas na Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, por meio do enquadramento da atividade ou do empreendimento de acordo com os critérios de localização, natureza, porte e potencial poluidor. Parágrafo 2º. Os procedimentos e as modalidades de licenciamento ambiental devem ser compatibilizados com as características das atividades e dos empreendimentos e com as etapas de planejamento, de implantação e de operação da atividade ou do empreendimento. Parágrafo 3º. Os tipos de estudo ou de relatório ambiental, bem como as hipóteses de sua exigência, devem ser compatibilizados com o potencial de impacto da atividade ou do empreendimento, com o impacto esperado em função do ambiente do qual se pretende inseri-lo e com o nível de detalhamento necessário à tomada de decisão de cada etapa do procedimento. Parágrafo 4º. Não será exigido EIA-RIMA quando a autoridade licenciadora considerar que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Artigo 19. O licenciamento ambiental ordinário pela modalidade trifásica envolve a emissão sequencial de LP, GLI e GLO. Parágrafo 1º. A autoridade licenciadora deve estabelecer o estudo ambiental a ser requerido no licenciamento ambiental pelo procedimento trifásico, respeitados os casos de EIA. Parágrafo 2º. No caso de atividade ou de empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, o licenciamento trifásico requer a apresentação de EIA na fase de LP. Artigo 20. O licenciamento ambiental simplificado pela modalidade bifásica consiste na aglutinação de duas licenças em uma única e pode ser aplicado nos casos em que as características da atividade ou do empreendimento sejam compatíveis com este procedimento, conforme avaliação motivada da autoridade licenciadora. Parágrafo 1º. A autoridade licenciadora deve definir na emissão do TR as licenças que podem ser aglutinadas, seja ALP com a LI, LP/LI, seja LI com a LO, LI/LO. Parágrafo 2º. A autoridade licenciadora deve estabelecer o estudo ambiental a ser requerido no licenciamento ambiental pelo procedimento bifásico, respeitados os casos de EIA. Parágrafo 3º. No caso de atividade ou de empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, o licenciamento bifásico requer a apresentação de EIA para emissão de LP ou de LPLI. Parágrafo 4º. No licenciamento ambiental de novos empreendimentos ou atividades, na mesma área de influência direta de empreendimentos similares já licenciados, pode a autoridade licenciadora emitir LP aglutinada com a LI. Artigo 21.
O licenciamento ambiental simplificado pela modalidade em fase única consiste na avaliação da viabilidade ambiental e na autorização da instalação e da operação da atividade ou do empreendimento em uma única etapa, com a emissão da LAU. Parágrafo único. A autoridade licenciadora deve definir o escopo do estudo ambiental que subsidia o licenciamento ambiental pelo procedimento em fase única. Artigo 22. O licenciamento ambiental simplificado pela modalidade por adesão e compromisso pode ocorrer se forem atendidas cumulativamente as seguintes condições. Inciso 1. A atividade ou for Empreendimento. qualificado simultaneamente como de pequeno ou médio porte, baixo ou médio potencial poluidor. 2. Serem previamente conhecidos. A linha A. As características gerais da região de implantação. B. As condições de instalação e de operação da atividade ou do empreendimento. C. Os impactos ambientais da tipologia da atividade ou do empreendimento. E D. As medidas de controle ambientais necessárias. Inciso 3, revogado. Inciso 4, não incorrer nas hipóteses de atividade ou de empreendimentos. A linha A. Minerários, exceto exploração de areia, cascalho, brita e lavra de diamante por faiscação, sem desmonte de talude. B. Que demandem supressão de vegetação nativa que dependa de autorização específica, exceto o caso de corte de árvores isoladas. C. Que envolvam remoção ou realocação de população. D. Localizados em área declarada como contaminada, segundo as normas técnicas vigentes. E. Localizados no interior de unidades de conservação, exceto em área de proteção ambiental, APA. F. Localizados em áreas reconhecidas como sítios Ramsar, nos termos da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como habitat de aves aquáticas, Convenção de Ramsar. G. Localizados em áreas de bens arqueológicos ou culturais acautelados. H. Localizados em terras indígenas, territórios quilombolas e de comunidades tradicionais, exceto se realizados pela própria comunidade. E localizados em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos previstos no artigo 42-A da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. J. Que tiverem ou venham a ter licença de instalação negada por incompatibilidade ambiental da área com o tipo de atividade. E K. Localizados no mar territorial. Inciso 1. São considerados atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelo procedimento por adesão e compromisso aqueles definidos em ato específico do ente federativo competente, nos termos da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011. Parágrafo 2º. A autoridade licenciadora deve estabelecer previamente as condicionantes ambientais da LAC que o empreendedor deverá cumprir. Parágrafo 3º. As informações apresentadas pelo empreendedor do RCE poderão ser analisadas pela autoridade licenciadora por amostragem. Parágrafo 4º. A autoridade licenciadora realizará anualmente vistorias por amostragem para aferir a regularidade de atividades ou de empreendimentos licenciados pelo processo por adesão e compromisso, e deverá disponibilizar os resultados ou subsistemas de informações previstos no artigo 35 desta lei. Parágrafo 5º. O resultado das vistorias de que trata o parágrafo 4º orientará a manutenção ou a revisão do ato referido no parágrafo 1º desse artigo, sobre as atividades e os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelo procedimento por adesão e compromisso. Parágrafo 6º. A LAC, para extração de recursos naturais, deve prever o limite de exploração pelo titular da licença, respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente. Artigo 23. Ao procedimento especial para atividades ou empreendimentos estratégicos, aplicam-se as disposições da seção 3 deste capítulo. Seção 3. Do licenciamento ambiental especial para atividades ou empreendimentos estratégicos. Artigo 24.
O procedimento especial aplica-se a atividades ou empreendimentos estratégicos assim definidos em decreto mediante proposta bianual do Conselho de Governo, que dimensionará a equipe técnica permanentemente dedicada à função. Parágrafo 1º. A autoridade licenciadora dará prioridade à análise e à decisão dos respectivos pedidos de licença ambiental das atividades ou dos empreendimentos definidos como estratégicos na forma do caput desse artigo. Parágrafo 2º. O licenciamento ambiental especial deverá ser aplicado às usinas hidrelétricas, inclusive reversíveis, e seus reservatórios em razão de seu caráter estratégico para a segurança hídrica e energética e a estabilidade do Sistema Integrado Nacional, SN, e para a Matriz Energética Nacional. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 25. Vetado. Parágrafo único. Deverá ser priorizada pelas entidades e órgãos públicos de qualquer esfera federativa a emissão de anuência de licenças de autorizações, de certidões, de outorgas e de outros documentos necessários ao licenciamento ambiental especial. Seção 4. Da regularização por licença de operação corretiva. Artigo 26. O licenciamento ambiental corretivo, destinado à regularização de atividade ou de empreendimento que, na data de publicação desta lei, esteja operando sem licença ambiental válida, ocorre pela expedição de LOC. Parágrafo 1º. O licenciamento ambiental corretivo poderá ser por adesão e compromisso, observado o disposto no artigo 22 desta lei. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de a LOC ser emitida por adesão e compromisso, deve ser firmado, anteriormente à emissão da licença de operação corretiva, termo de compromisso entre autoridade licenciadora e empreendedor, coerente com o conteúdo do RCA e do PBA. Parágrafo 3º. O termo de compromisso referido no parágrafo 2º desse artigo deve estabelecer os critérios, os procedimentos e as responsabilidades de forma a promover o licenciamento ambiental corretivo. Parágrafo 4º. No caso de atividade ou de empreendimento cujo início da operação tenha ocorrido quando a legislação em vigor exigia licenciamento ambiental, a autoridade licenciadora deve definir medidas compensatórias pelos impactos causados pela ausência de licença, caso existentes. Parágrafo 5º. Quando solicitada a LOC espontaneamente, o cumprimento de todas as exigências necessárias à sua expedição extinguirá a punibilidade do crime previsto no artigo 6º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, e ficarão suspensos durante a vigência do termo de compromisso referido nos parágrafos 2º e 3º desse artigo, eventuais processos, cumprimentos de pena e prazos prescricionais. Parágrafo 6º. A atividade ou empreendimento que estiver com processo de licenciamento ambiental corretivo em curso na data de publicação desta lei, pode adequar-se às disposições desta seção. Parágrafo 7º. Verificada a inviabilidade da regularização da atividade ou do empreendimento pela autoridade licenciadora em face das normas ambientais e de outras normas aplicáveis, ou pelos impactos ambientais verificados, deve-se determinar o descomissionamento da atividade ou do empreendimento ou outra medida cabível, bem como a recuperação ambiental da área impactada, sujeito o empreendedor a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 8º. Nos procedimentos de regularização, a autoridade licenciadora considerará, no que couber, eventuais estudos e licenças expedidas para a atividade ou para o empreendimento. Parágrafo 9º. A atividade ou empreendimento que opere sem licença ambiental válida e que não se enquadre no disposto do caput desse artigo deverá ser licenciado pelo procedimento aplicável à sua tipologia, salvo deliberação da autoridade licenciadora competente quanto à possibilidade de utilização da LOC mediante decisão justificada, hipótese em que não se aplica o disposto no parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 10. Durante a vigência da LOC, o empreendedor deverá solicitar a emissão de LO, conforme os prazos e os procedimentos definidos pela autoridade licenciadora. Artigo 27. O licenciamento ambiental corretivo destinado à regularização de atividades ou de empreendimento de utilidade pública
que na data de publicação desta lei esteja operando sem licença ambiental válida terá seu rito de regularização definido em regulamento próprio. Seção 5 do EIA e dos demais estudos ambientais. Artigo 28. A autoridade licenciadora deve elaborar TR para a EIA e para os demais estudos ambientais compatíveis com as diferentes tipologias de atividades ou de empreendimentos, ouvidas as autoridades envolvidas referidas no inciso 3 do caput do artigo 3º desta lei, quando couber. Parágrafo 1º. A autoridade licenciadora, ouvido o empreendedor, pode ajustar o TR consideradas as especificidades da atividade ou do empreendimento e da área de estudo. Parágrafo 2º. Nos casos em que houver necessidade de ajuste do TR, nos termos do parágrafo 1º desse artigo, a autoridade licenciadora deve conceder prazo de 15 dias para a manifestação do empreendedor. Parágrafo 3º. O TR deve ser elaborado considerando o nexo causalidade entre os potenciais impactos da atividade ou do empreendimento e os elementos e atributos dos meios físico, biótico e socioeconômico suscetíveis à interação com a respectiva atividade de empreendimento. Parágrafo 4º. A autoridade licenciadora tem um prazo máximo de 30 dias para disponibilizar o TR ao empreendedor, contato da data de requerimento, prorrogável por igual período por decisão motivada, nos casos de oitiva das autoridades envolvidas referidas no inciso 3 do caput do artigo 3º desta lei. Parágrafo 5º. Extrapolado o prazo fixado no parágrafo 4º desse artigo, faculta-se ao empreendedor o protocolo dos estudos para análise de mérito com base no termo de referência padrão da respectiva tipologia, disponibilizado pela autoridade licenciadora. Parágrafo 6º. Poderá ser exigido, mediante justificativa técnica da autoridade licenciadora, o levantamento de dados primários para a caracterização da área de estudo, quando não houver dados válidos recentes ou forem insuficientes os dados existentes. Parágrafo 7º. O empreendedor pode indicar a fonte de informação à autoridade licenciadora quando a informação estiver disponibilizada em base de dados oficiais. Parágrafo 8º. As autoridades licenciadoras devem, preferencialmente, elaborar termo de referência padrão por tipologia de atividade ou de empreendimento, para os quais podem efetuar consulta pública do conteúdo com vistas ao acolhimento de contribuições, conforme previsto no artigo 41 desta lei. Parágrafo 9º. A definição do seu prazo de validade constitui elemento obrigatório de todo o TR, inclusive os padronizados por tipologia. Artigo 29. O EIA deve contemplar, inciso 1, concepção e características principais da atividade do empreendimento e identificação dos processos e dos serviços e produtos que o compõem, bem como identificação e análise das principais alternativas tecnológicas e locais, quando couber, confrontando-se entre si e com a hipótese de não implantação da atividade ou do empreendimento. Inciso 2. Definição dos limites geográficos do AE e da ADA e da atividade ou do empreendimento. 3. Diagnóstico ambiental da ADA e das áreas de influência direta e indireta da atividade ou do empreendimento, com análise integrada dos elementos e atributos dos meios físico, biótico e socioeconômico que podem ser afetados. 4. Análise dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento, consideradas as alternativas escolhidas, por meio da identificação, da previsão da magnitude e da interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando-os em negativos e positivos de curto, médio e longo prazos, temporários e permanentes, considerados seu grau de reversibilidade e suas propriedades cumulativas e sinergéticas, bem como a distribuição dos ônus e dos benefícios sociais e a existência ou o implemento de outras atividades ou empreendimentos de mesma natureza nas áreas de influência direta e indireta. 5. Definição dos limites geográficos da AID e da AII, da atividade ou do empreendimento. 6. Prognóstico do meio ambiente da ADA e da AID, da atividade ou do empreendimento nas hipóteses de sua implantação ou não.
7. Definição das medidas para prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos da atividade ou do empreendimento, incluídos os decorrentes da sua desativação, conforme a hierarquia prevista no caput do artigo 14 desta lei, bem como das medidas de recuperação ambiental necessárias. 8. Análise de risco ambiental de atividade ou de empreendimento, quando estipulado nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 desta lei. 9. Elaboração de programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, com indicação dos fatores e parâmetros a serem considerados. E 10. Conclusão sobre a viabilidade ambiental da atividade ou do empreendimento. Artigo 30. Todo EIA deve gerar um RIMA com o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Objetivos e justificativas da atividade ou do empreendimento e sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. 2. Descrição e características principais da atividade ou do empreendimento, bem como a sua ADA, e de áreas de influência, com as conclusões do estudo comparativo entre suas principais alternativas tecnológicas e locacionais. 3. Síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da ADA e das áreas de influência da atividade ou do empreendimento. 4. Descrição dos prováveis impactos ambientais da atividade ou do empreendimento, considerados o projeto proposto, suas alternativas e o horizonte de tempo de incidência dos impactos, e indicados os métodos, as técnicas e os critérios adotados para identificação, quantificação e interpretação. 5. Caracterização da qualidade ambiental futura da ADA e das áreas de influência, comparando as diferentes alternativas da atividade ou do empreendimento, incluída a hipótese de sua não implantação. 6. Descrição do efeito esperado das medidas previstas para prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos da atividade ou do empreendimento. 7. Programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos e, quando couber, dos riscos ambientais da atividade ou do empreendimento. E 8. Recomendação quanto à alternativa mais favorável e conclusão sobre a viabilidade ambiental da atividade ou do empreendimento. Artigo 31. Observadas as regras estabelecidas na forma do artigo 18 desta lei, a autoridade licenciadora deve definir o conteúdo mínimo dos estudos ambientais e dos documentos requeridos no âmbito do licenciamento ambiental de atividade ou de empreendimento não sujeito à EIA. Parágrafo único. A autoridade licenciadora pode, motivadamente, estender a exigência de estudos e de medidas de gerenciamento de risco à atividade ou ao empreendimento não sujeito à EIA, quando estipulado nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 desta lei. Artigo 32. No caso de atividades ou de empreendimentos localizados na mesma área de estudo, a autoridade licenciadora pode aceitar estudo ambiental para o conjunto e dispensar a elaboração de estudos específicos para cada atividade de empreendimento, sem prejuízo das medidas de participação previstas na seção 7 deste capítulo. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, pode ser emitida a LP única para o conjunto de atividades ou empreendimentos, desde que identificado um responsável legal, mantida a necessidade de emissão das demais licenças específicas para cada atividade ou empreendimento. Parágrafo 2º. Para atividades ou empreendimentos de pequeno porte e similares, pode ser admitido um único processo de licenciamento ambiental, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de atividades ou de empreendimentos. Parágrafo 3º. As disposições deste artigo podem ser aplicadas à atividade e ao empreendimento sob responsabilidade de autoridades licenciadoras distintas, desde que haja acordo de cooperação técnica firmado entre elas. Artigo 33. Independentemente da titularidade de atividade ou de empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, no caso de implantação da área de estudo de outro já licenciado, pode ser aproveitado o diagnóstico constante no estudo ambiental anterior, bem como os dados secundários validados e as informações oriundas de sistemas de monitoramento remoto,
desde que adequados à realidade da nova atividade ou empreendimento e resguardar o sigilo das informações previstos em lei. Parágrafo, parágrafo 1º. Para atender o disposto no caput desse artigo, a autoridade licenciadora deve manter base de dados disponibilizada na internet e integrada ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, SINIMA, conforme o disposto no artigo 35 desta lei. Parágrafo 2º. Cabe à autoridade licenciadora estabelecer os prazos de validade dos dados disponibilizados para fins de disposto nesse artigo, os quais são renováveis por meio de decisão motivada. Artigo 34. A elaboração de estudos ambientais será atribuída à equipe habilitada nas respectivas áreas de atuação, com registro da sua condição e atuação em documento de responsabilidade técnica perante os respectivos conselhos de fiscalização profissional e registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Parágrafo único. A autoridade licenciadora deve manter disponível no subsistema de informações previstos no artigo 35 desta lei, cadastros de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela elaboração de estudos e auditorias ambientais, com o histórico individualizado de aprovações, de rejeições, de pedidos de contemplação atendidos, de pedidos de contemplação não atendidos e de fraudes. Seção 6. Da integração e da disponibilização de informações. Artigo 35. O SISNAMA deve conter subsistema que integre as informações sobre os licenciamentos ambientais realizados nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, bem como as bases de dados mantidas pelas respectivas autoridades licenciadoras. Parágrafo 1º. As informações fornecidas e utilizadas no licenciamento ambiental, incluídos os estudos ambientais realizados, devem atender a parâmetros que permitam a estruturação e a manutenção do subsistema previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O subsistema previsto no caput desse artigo deve operar, quando couber, com informações georreferenciadas e, se compatível com o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, com o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, SINAFLOR, e na forma de regulamento com outros sistemas de controle governamental. Parágrafo 3º. Resguardados os sigilos garantidos por lei, as informações do subsistema previsto no caput desse artigo devem ser acessíveis pela internet. Parágrafo 4º. Fica estabelecido o prazo de 4 anos, contado da data de entrada em vigor desta lei, para a organização e o pleno funcionamento do subsistema previsto no caput desse artigo. Artigo 36. O licenciamento ambiental deve tramitar em meio eletrônico em todas as suas fases. Parágrafo 1º. Cabe aos entes federativos criar, adotar ou compatibilizar seus sistemas de forma a assegurar o estabelecimento do caput desse artigo no prazo de 3 anos, contado da data de entrada em vigor desta lei. Parágrafo 2º. A tramitação dos processos em meio eletrônico deve promover a integração da autoridade licenciadora com as autoridades envolvidas, concentrando o fluxo de informações em sistema que ofereça uma interface unificada com o usuário. Artigo 37. O procedimento de licenciamento é público, devendo a autoridade licenciadora disponibilizar em seu sítio eletrônico todos os pedidos de licenciamento recebidos, sua aprovação, rejeição ou renovação, eventuais recursos e decisões, com as respectivas fundamentações, bem como os estudos ambientais produzidos. Parágrafo 1º. Pedido de licenciamento ambiental de atividade ou de empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente deve ser publicado pelo empreendedor em jornal oficial. Parágrafo 2º. Para aplicação do disposto no parágrafo 1º desse artigo, a autoridade licenciadora definirá os tipos de licença e as respectivas informações a serem publicadas pelo empreendedor. Artigo 38. O conteúdo do EIA e dos demais estudos e informações que integram o licenciamento ambiental é de natureza pública, passa a compor o acervo da autoridade licenciadora e deve ser incluído no SINIMA,
conforme estabelecido no artigo 35 desta lei. Seção 7 da participação pública. Artigo 39. O licenciamento ambiental será aberto à participação pública, a qual pode ocorrer nas seguintes modalidades. Inciso 1, consulta pública. 2, tomada de subsídios técnicos. 3, reunião participativa. 4, audiência pública. Artigo 40. Será realizado pelo menos uma audiência pública nos processos de licenciamento ambiental de atividades ou de empreendimentos sujeitos à EIA antes da decisão final sobre a emissão da LP. Parágrafo 1º. O EIA e o RIMA devem estar disponíveis para conhecimento público com pelo menos 45 dias de antecedência à realização da audiência pública prevista no caput desse artigo. Parágrafo 2º. A decisão da autoridade licenciadora sobre a realização de mais de uma audiência pública deve ser motivada pela inviabilidade de realização de um único evento, pela complexidade da atividade ou do empreendimento, pela amplitude da distribuição geográfica da área de influência ou pela ocorrência de caso fortuito ou força maior que tenha impossibilitado a realização da audiência prevista. Parágrafo 3º. A autoridade licenciadora pode, a seu juízo, utilizar qualquer dos demais mecanismos de participação pública previsto no artigo 39 desta lei para preparar a realização da audiência pública, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões. Artigo 41. A consulta pública prevista no inciso 1 do caput do artigo 39 desta lei pode, a critério da autoridade licenciadora, ser utilizada em todas as modalidades de licenciamento previstas nesta lei, com o objetivo de colher subsídios quando couber para: inciso 1. Análise da eficácia, da eficiência e da efetividade das condicionantes ambientais em todas as fases do licenciamento ambiental, incluído o período posterior à emissão de LO, ou 2. A instrução e a análise de outros fatores de licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. A consulta pública não suspende prazos no processo e ocorre concomitantemente ao tempo previsto para a manifestação da autoridade licenciadora, devendo durar no mínimo 15 dias e no máximo 60 dias. Parágrafo 2º. As autoridades licenciadoras podem efetuar consulta pública acerca do conteúdo dos termos de referência padrão de que trata o artigo 28 desta lei. Seção 8. Da participação das autoridades envolvidas. Artigo 42. A participação das autoridades envolvidas definidas no inciso 3 do caput do artigo 3º desta lei, nos processos de licenciamento ambiental, observará as seguintes premissas. Inciso 1. Não vincula a decisão da autoridade licenciadora. 2. Deve ocorrer nos prazos estabelecidos nos artigos 43 e 44 desta lei. 3. Não obsta, no caso de sua ausência no prazo estabelecido, a continuidade da tramitação do processo de licenciamento ambiental nem a expedição da licença. 4. Deve ater-se às suas competências institucionais estabelecidas em lei. E 5. Deve atender ao disposto no artigo 14 desta lei. Artigo 43. Observadas as premissas estabelecidas no artigo 42 desta lei, a autoridade licenciadora encaminhará o TR para a manifestação da respectiva autoridade envolvida nas seguintes situações. Inciso 1. Quando, nas distâncias máximas fixadas no anexo desta lei, em relação à atividade ou empreendimento existir. A linha A. Terras indígenas com demarcação homologada. B. Área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão da localização de indígenas isolados. C. Áreas tituladas de remanescentes das comunidades quilombolas. 2. Quando na ADA ou na área de influência direta sugerida da atividade do empreendimento existir intervenção em: a linha A, bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, ou legislação correlata. B, bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ou legislação correlata.
C. Bens registrados nos termos do Decreto-Lei nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, legislação correlata. Ou D. Bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, legislação correlata. 3. Quando na ADA da atividade ou do empreendimento existir unidade de conservação ou suas zonas de amortecimento previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, exceto Área de Proteção Ambiental, APA. Parágrafo 1º. As autoridades envolvidas têm prazo máximo de 30 dias para se manifestarem sobre o TR a partir do recebimento de solicitação de autoridade licenciadora, podendo ser prorrogado por 15 dias, se devidamente justificado. Parágrafo 2º. A ausência de manifestação da autoridade envolvida nos prazos previstos no parágrafo 1º desse artigo não obsta o andamento do licenciamento ambiental nem a expedição do TR definitivo, e o órgão licenciador deve utilizar o termo de referência padrão disponibilizado pela autoridade envolvida. Artigo 44. Observadas as premissas estabelecidas no artigo 42 desta lei, a manifestação das autoridades envolvidas sobre o EIA-RIMA e sobre os demais estudos, planos, programas e projetos ambientais relacionados à licença ambiental ocorrerá nas seguintes situações. Inciso 1. Quando na AID da atividade ou do empreendimento existir. A linha A. Terras indígenas com demarcação homologada. B. Área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão da localização de indígenas isolados. C. Áreas tituladas de remanescentes das comunidades dos quilombos. Inciso 2. Quando na ID da atividade ou do empreendimento existir intervenção em a linha A. Bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, ou legislação correlata. B. Bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ou legislação correlata. C. Bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, ou legislação correlata. Ou D. Bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, ou legislação correlata. Inciso 3. Quando na ADA da atividade ou do empreendimento existir unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, exceto a PA. Parágrafo 1º. A autoridade licenciadora deve solicitar a manifestação das autoridades envolvidas no prazo máximo de 30 dias, contado do recebimento do EIA-RIMA e dos demais estudos, planos, programas e projetos ambientais relacionados à licença ambiental. Parágrafo 2º. A autoridade envolvida deve apresentar manifestação conclusiva para subsidiar a autoridade licenciadora no prazo máximo de 90 dias, nos casos de manifestação sobre a IA-RIMA, e de até 30 dias nos demais casos, contados da data do recebimento da solicitação prevista no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º. A autoridade envolvida pode requerer, motivadamente, a prorrogação do prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo, por no máximo 30 dias, nos casos de manifestação sobre o EIA-RIMA, e até 15 dias nos demais casos. Parágrafo 4º. A ausência de manifestação da autoridade envolvida nos prazos previstos nos parágrafos 2º e 3º desse artigo não obsta ao andamento do licenciamento ambiental nem à expedição de licença ambiental. Parágrafo 5º. Recebida a manifestação da autoridade envolvida fora do prazo estabelecido, ela será avaliada na fase em que estiver o processo de licenciamento ambiental. Parágrafo 6º. Observado o disposto nesta lei, a manifestação das autoridades envolvidas, quando apresentada nos prazos estabelecidos, deve ser considerada pela autoridade licenciadora, mas não vincula sua decisão quanto ao estabelecimento de condicionantes e a emissão de licenças ambientais. Parágrafo 7º. No caso de a manifestação da autoridade envolvida incluir propostas de condicionantes,
Elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica que demonstre o atendimento ao disposto no artigo 14 desta lei, e para aquelas que não atendam a esse requisito, a autoridade licenciadora pode solicitar à autoridade envolvida que justifique ou reconsidere a sua manifestação no prazo de 10 dias. Parágrafo 8º. Fim do prazo previsto no parágrafo 7º desse artigo, com ou sem recebimento de resposta da autoridade envolvida, a autoridade licenciadora dará andamento ao procedimento de licenciamento ambiental. Parágrafo 9º. A partir das informações e dos estudos apresentados pelo empreendedor e das demais informações disponíveis, as autoridades envolvidas devem acompanhar a implementação das condicionantes ambientais incluídas nas licenças relacionadas às suas atribuições e informar a autoridade licenciadora se houve descumprimento ou inconformidade. Parágrafo 10. As áreas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo devem ser observadas, ainda que maiores ou menores que as áreas de impacto presumido constantes no anexo desta lei. Artigo 45. Se houver superveniência das hipóteses previstas no caput do artigo 44 desta lei, as autoridades envolvidas deverão apresentar manifestação na fase em que estiver o processo de licenciamento, sem prejuízo da sua validade e do seu prosseguimento. Artigo 46. As autoridades envolvidas e a autoridade licenciadora competente, nos termos da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, poderão, mediante instrumentos de cooperação institucional, dispor sobre procedimentos específicos para licenciamentos, cujos empreendedores sejam indígenas ou quilombolas, quando as atividades forem realizadas dentro das respectivas terras indígenas ou quilombolas, observadas, em qualquer caso, as normas gerais para o licenciamento ambiental estabelecidas nesta lei. Seção 9 dos prazos administrativos. Artigo 47. O processo de licenciamento ambiental deve respeitar os seguintes prazos máximos de análise para a emissão da licença, contados da entrega do estudo ambiental pertinente e das demais informações ou documentos requeridos na forma desta lei. Inciso 1. 10 meses para a LP, quando o estudo ambiental exigido for o EIA. 2. 6 meses para a LP, para os casos dos demais estudos. 3 meses para a LI, a LO, a LOC e a LAU. E 4 meses para as licenças pelo procedimento bifásico, em que não se exija a EIA. 5. 12 meses para a LAE. Parágrafo 1º. Os prazos estipulados no caput desse artigo podem ser alterados em casos específicos, desde que formalmente solicitado pelo empreendedor e haja concordância da autoridade licenciadora. Parágrafo 2º. O requerimento de licença ambiental não deve ser admitido quando, no prazo de 15 dias, a autoridade licenciadora identificar que o EIA ou outro estudo ambiental protocolado não apresenta os itens listados no TR, o que acarreta a necessidade de reapresentação do estudo e o reinício do procedimento e da contagem do prazo. Parágrafo 3º. O decurso dos prazos máximos previstos no caput desse artigo, sem emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura, caso requerida pelo empreendedor, a competência supletiva do licenciamento ambiental nos termos do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011. Parágrafo 4º. Na instauração de competência supletiva prevista no parágrafo 3º desse artigo, o prazo de análise é reiniciado e devem ser aproveitados, sempre que possível, os elementos instrutórios no âmbito do licenciamento ambiental, vedada a solicitação de estudos já apresentados e aceitos, ressalvados os casos de vício de legalidade. Parágrafo 5º. Respeitados os prazos previstos neste artigo, a autoridade licenciadora deve definir em ato próprio os demais prazos de licenciamento ambiental. Artigo 48. As exigências de complementação oriundas da análise do licenciamento ambiental
de atividade ou de empreendimento devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora em uma única vez ao empreendedor, ressalvadas as exigências decorrentes de fatos novos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011. Parágrafo 1º. O empreendedor deve atender às exigências de complementação no prazo de 4 meses, contado do recebimento da respectiva notificação, e este prazo pode ser prorrogado a critério da autoridade licenciadora, desde que haja justificativa apresentada pelo empreendedor. Parágrafo 2º. O descumprimento injustificado do prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo enseja o arquivamento do processo. Parágrafo 3º. O arquivamento do processo a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não impede novo protocolo com o mesmo teor em processo sujeito a outro recolhimento de despesas de licenciamento ambiental, bem como a apresentação da complementação de informações, de documentos ou de estudo julgada necessária pela autoridade licenciadora. Parágrafo 4º. A exigência de complementação de informações, de documentos ou de estudos feita pela autoridade licenciadora suspende a contagem dos prazos previstos nos artigos 43, 44 e 47 desta lei, que continuam a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. Artigo 49. O processo de licenciamento ambiental que ficar sem motivação durante 2 anos, em razão de inércia não justificada do empreendedor, pode ser arquivado após notificação prévia. Parágrafo único. Para o desarquivamento do processo, podem ser exigidos novos estudos ou a complementação dos anteriores apresentados, bem como cobradas novas despesas relativas ao licenciamento ambiental. Artigo 50. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se perante a autoridade licenciadora responsável de maneira não vinculante, respeitados os prazos e os procedimentos do licenciamento ambiental, nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, previamente à emissão da licença da atividade ou do empreendimento. Artigo 51. As autorizações ou as outorgas a cargo de órgão ou entidade integrante do CISNAMA, que se fizerem necessárias para o pleno exercício da licença ambiental, devem ser emitidas prévia ou concomitantemente a ela, respeitados os prazos máximos previstos no artigo 43, 44 e 47 desta lei. Artigo 52. Os pedidos de alteração de titularidade devem ser decididos pela autoridade licenciadora em até 30 dias, não cabendo majoração de condicionantes ambientais quando esta alteração não provocar incremento dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento licenciado. Seção 10. Das despesas do licenciamento ambiental. Artigo 53. Correm às expensas do empreendedor as despesas relativas, inciso 1, à elaboração dos estudos ambientais requeridos no licenciamento ambiental. 2. A realização de audiência pública ou de reunião participativa realizada no licenciamento ambiental. 3. Ao custeio de implantação, de operação, de monitoramento e de eventual readequação das condicionantes ambientais. Nelas considerados os planos, os programas e os projetos relacionados à licença ambiental expedida. 4. A publicação dos pedidos de licença ambiental ou sua renovação, incluídos os casos de renovação automática. 5. As cobranças previstas no anexo da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no que couber. E 6. As taxas e os preços estabelecidos na legislação federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 1º. Os valores alusivos às cobranças do poder público relativos ao licenciamento ambiental devem manter relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade dos serviços prestados e estar estritamente relacionados ao objeto da licença ambiental. Parágrafo 2º. A autoridade licenciadora deve publicar os itens de composição das cobranças referidas no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º. Os atos necessários à emissão de declaração de não sujeição ao licenciamento ambiental de atividade ou de empreendimento, nos termos dos artigos 8º e 9º desta lei,
devem ser realizados de ofício pelo órgão do CISNAMA, vedado a cobrança de tributos ou de outras despesas. E assim concluímos a leitura de hoje. No próximo vídeo, a gente conclui a leitura desta lei. Até lá!